Olá! Existe um texto aqui no começo da Bíblia que tem causado muitas dúvidas. É quando, na criação do universo, na criação do nosso planeta, Deus diz o seguinte, em Gênesis capítulo 1, a partir do verso 3, diz o seguinte: Então Deus disse que haja luz, e a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia e na escuridão pôs o nome de noite. Só que depois a gente vai vendo a criação dia a dia, a gente percebe que ali a partir do verso 14, diz o seguinte: Então Deus disse, verso 14, que haja luzes no céu para separarem o dia da noite e para marcarem os dias, os anos e as estações. Essas luzes brilharão no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez as duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. E fez também as estrelas. A gente lendo esse texto, a gente percebe que parece que houve dois momentos da criação da luz. Uma no início de tudo e depois quando Deus começa a criar cada dia, em um dos dias ele faz novamente a luz. E esse texto traz muitas dúvidas quando a gente lê o relato da criação. Afinal de contas, a luz foi feita, ou Deus criou a luz no início de tudo, ou lá no decorrer dos dias, quando ele fez cada coisa em seu devido lugar? Isso tem trazido muitas dúvidas e é campeã de perguntas chegando na mira da verdade. E a partir de agora, mais uma vez, você vai ver essa questão, essa e muitas outras, porque a partir de agora está no ar, Na Mira da Verdade. Já estamos no ar a partir de agora, já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo em todo o nosso país. Nós nos conectamos com a rádio ao vivo, estamos ligadinhos aí e com os nossos ouvintes também acompanhando o programa Na Mira da Verdade. E pela internet, aonde quer que você esteja, quem sabe está nos assistindo ao vivo ou vendo um vídeo gravado do nosso programa, muito obrigado. Obrigado por você estar acompanhando aí e para que juntos possamos aprender mais e mais da Palavra Sagrada, a Bíblia. Este é um programa de perguntas e respostas bíblicas. As suas dúvidas são respondidas ao vivo aqui, baseado apenas na Palavra de Deus. Portanto, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser e nós vamos colocar o professor Leandro Quadros na mira. Mas antes, eu quero começar cumprimentando o professor. Tudo bem? Como é que vai? Preparado mais uma semana aí? Pois olha, amigo, estou contente por podermos estudar a Bíblia novamente com nossos amigos da TV e do rádio. Muito obrigado pelo carinho dos nossos internautas também. Vamos ver o que Deus tem a nos ensinar hoje na Bíblia, não é? Espero que o programa de hoje seja uma bênção na sua vida e que aquilo que você busca na Bíblia você encontre hoje. E como a gente está começando o ano, né, professor? Nada melhor do que já começar a primeira questão sobre o início da Bíblia. Exatamente. E essa dúvida que nós colocamos aqui hoje no programa, nós já falamos algumas vezes no programa, mas muitas pessoas perguntam porque realmente tem dúvida. Quando a gente lê o relato bíblico ali, no começo, Deus começa dizendo que Ele criou a luz. E depois, quando a gente vai analisando lá dia a dia, no quarto dia, Ele cria de novo a luz. Afinal de contas, Ele criou no início de tudo, ou só depois lá no quarto dia, criando o sol, as estrelas, ou então, que luz é essa que Deus criou lá no início e depois no quarto dia da criação? Como que a gente pode entender esse texto aí e explicar para o nosso telespectador que acompanha o programa Na Mira da Verdade e junto quer aprender mais e mais sobre a Palavra de Deus? Vamos lá. Realmente aqui em Gênesis 1:3 menciona que a primeira coisa que Deus fez no planeta foi criar a luz. E Deus tinha que fazer isso mesmo porque a luz é uma forma visível de energia
Então, tanto o reino vegetal quanto animal dependeria da luz para que Deus pudesse continuar criando e, obviamente, promovendo a vida. Então, Deus chama a luz à existência no primeiro dia e no quarto dia. Nós percebemos aqui, a partir do verso 14, Deus aparentemente cria os grandes luminares, ou seja, cria o sol, a lua e também as estrelas. E a pergunta que paira na mente é: se Deus fez o sol, a lua e as estrelas no quarto dia, de onde veio a luz então do primeiro dia? Na realidade, precisamos considerar algumas coisas interessantes aqui. Primeiro, o Gênesis é um relato literal da criação de Deus. Você não pode aceitar a ideia de que o Gênesis é simbólico, que os primeiros 11 capítulos do Gênesis são figurativos, porque não era esta maneira como Jesus via o Gênesis. Se você ler Mateus 19, 4 a 6, você percebe que Cristo acreditava na literalidade do Gênesis. Então esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é, no verso 16 do capítulo 1, quando fala assim, que Deus fez os dois grandes luminares e depois fez as estrelas, na verdade, a palavra fez as estrelas, no original hebraico, ela não existe. Então, no original seria assim, Deus fez, não é, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite e as estrelas, não é? E fez as estrelas. Então, o que isso pode nos dar a entender? Que no quarto dia é provável que Deus não tenha criado os corpos celestes em si, mas que eles já tenham existido, mas que Deus chamou esses corpos celestes para aparecerem de uma forma mais plena aqui no nosso planeta. Há, obviamente, teólogos criacionistas e também cientistas criacionistas que creem, não, Deus fez inclusive os grandes luminares no quarto dia. Mas realmente é uma questão difícil de nós comprovarmos e abordarmos, não podemos ser dogmáticos em relação a nenhuma posição, porque o mais provável é que Deus realmente tenha chamado o sol, a lua e as estrelas, esses corpos celestes, para aparecerem de forma mais plena no nosso planeta no quarto dia. Mas independente de qual posição nós adotemos, temos que considerar aqui um terceiro aspecto. O objetivo de Moisés, principal, é mostrar que a matéria, ela não é Deus. Ele escreveu num contexto em que os povos antigos, eles adoravam o sol e a lua e as estrelas como divindades. Então, quando Moisés fala que Deus fez o sol, a lua e as estrelas, Moisés está ensinando o seguinte: vocês não podem comparar a criação com o Criador. Para Moisés mostrar que o Deus Criador, Yahvé, do Antigo Testamento, é superior às divindades pagãs, ele apresenta Deus como sendo o Criador do sol e não apresenta o sol como sendo uma divindade, ou a lua ou as estrelas. E então, se Deus fez com que aparecesse de forma mais plena o sol e a luz, né, refletisse do sol por meio da lua de forma mais plena no nosso planeta, persiste a pergunta: de onde veio a luz do primeiro dia? Nós não temos uma resposta definitiva, mas temos um texto que pode nos ajudar, que é o texto que se encontra na primeira carta de João, no capítulo 1, verso 5, que diz assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Aqui está falando, obviamente, do aspecto moral de Deus, não é? Que Deus é um ser de luz moral, nele não há treva espiritual alguma. Agora, esse texto nos ajuda a perceber também, assim como outros textos da Bíblia, que quando Deus se manifesta, a glória divina resplandece ao redor daqueles que estão diante desta glória divina. Então é possível que a luz do primeiro dia tenha emanado do próprio Deus. É possível que tenha sido de um outro astro no planeta, ou é possível que tenha sido também do Sol,
Só que daí Deus fez o sol aparecer de forma mais plena no quarto dia. Nós não temos realmente uma resposta definitiva. Temos algumas hipóteses. Agora, o que sabemos é que a Bíblia, ela não tenta provar a existência de Deus. Ela afirma que Deus existe. A Bíblia começa não utilizando-se de argumentos filosóficos para provar a existência de Deus. Ela começa afirmando taxativamente: Deus existe. Porque no primeiro verso da Bíblia é dito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós não temos como solucionar todas as questões relativas à criação, até mesmo porque você e eu não estávamos lá. Agora, as evidências que temos na Bíblia são suficientes, e inclusive, se analisarmos a própria criação, a própria providência de Deus na nossa vida, temos evidências suficientes para saber que Deus criou o mundo. E o que Moisés tinha como propósito no relato do Gênesis é mostrar isso, que a matéria não é eterna, não é autoexistente e que tudo que veio a existir por intermédio de um Deus amoroso, criador, um planejador inteligente e um mantenedor muito amoroso. Então, mesmo que não respondamos todas as questões do Gênesis, não temos como fazer isso humanamente, as informações que temos são suficientes para sabermos, inclusive, que o Gênesis é um relato histórico fiel da criação de Deus. Ok, professor, muito bem. Para você participar do programa, você pode mandar as suas dúvidas, as suas perguntas para o nosso SMS. O número é 12 98151 0101. Você manda suas perguntas, a gente recebe aqui nesse aparelho. Você também pode acessar o nosso Facebook através do endereço namiradaverdade.nt, facebook.com/namiradaverdade.nt. E aí você vai interagir com a gente mandando seus questionamentos. Ou então você pode participar também através do Twitter, através do nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade, que eu convido você a dar uma passadinha lá no nosso blog. Porque além de você poder participar com suas perguntas, você vai ver uma quantidade imensa de conteúdo, de assuntos bíblicos, teológicos, para que você possa aprender, para que ele possa ser uma fonte de pesquisa. Você que gosta aí de estudar a Bíblia e ver os mais diversos temas, todos os temas que nós já apresentamos aqui no programa Na Mira da Verdade, você pode ver ali o que o professor Leandro posta ali todas as semanas. Então, acesse lá o nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade e faça desse site uma fonte de pesquisa para o seu crescimento espiritual, tá bom? Professor, falando em luz e treva, olha só o que no Facebook aqui, o Maeshua Laton On, assim é o nome que está, diz o seguinte, ele quer saber como entender isso. Isaías 45:7 diz o seguinte, eu sou o Criador da luz e da escuridão, e mando bênção e maldição. Eu sou o Senhor e faço tudo isso. Esse texto dá a entender que o nosso Deus, logicamente, criou o bem e criou o mal. E Ele pode mandar o bem e o mal. Se Deus é amor, se sempre nós apresentamos aqui o nosso Deus, um Deus amoroso, como você acabou de dizer, como é que Ele criou o mal? Como é que Ele cria a maldição? Como é que Ele amaldiçoa alguém? É assim mesmo, professor? Esse é um texto muito curioso, porque uma vez um ateu me apresentou esse texto e comparou com Tiago 1,13, né? Um ateu escreveu para mim dizendo o seguinte, a Bíblia é muito contraditória, porque Isaías 45:7 afirma que Deus criou o mal e Tiago 1,13 mostra que Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele não tenta ninguém a fazer o mal. Ou seja, a Bíblia é contraditória. Só que, com respeito, eu informei esse ateu que ele estava equivocado. Por quê? A palavra mal, no original hebraico, ela não significa apenas o mal moral, mas também ela se refere ao mal como calamidades, tragédias. Como que nós, então, sabemos o tipo de mal que esse texto se refere? Bom, para você entender Isaías 45:7, tem que ir ao contexto. Você vai no capítulo 47, verso 11. E aí nós vamos ver que tipo de mal é esse que Deus cria. Livro de Isaías, no capítulo 47. 47:11. Diz assim, falando sobre o castigo à Babilônia, né? Um império pagão que não se arrependeu dos seus erros.
Diz assim: portanto, sobre ti, sobre Babilônia, virá o mal, sem que saibas a sua origem. E tal destruição cairá sobre ti, sem que a possas evitar. E virá sobre ti de repente desolação que não poderás conhecer. Ou seja, o mal que Deus cria no capítulo 45, 7, são as calamidades, tragédias, invasões que Deus ia permitir que acontecessem no Império Babilônico. O texto, portanto, não se refere ao mal moral. Até mesmo porque, quando nós lemos o Salmo 5, verso 4, vemos uma verdade aqui muito importante. Diz assim: porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Ou seja, Deus, além de não ter prazer no mal, com ele não habita o mal. Portanto, é impossível Deus ser o criador do mal moral. Deus só pode ser o criador no aspecto indireto, ou seja, o fato de ele criar alguém com livre arbítrio e permitir que essa pessoa faça a sua escolha, ou essa criatura faça a sua escolha, aí indiretamente Deus pode ser o responsável, mas só no aspecto indireto, jamais no aspecto direto. Porque a essência divina, de acordo com 1 João 4, 8 e 16, é o que? O amor. E com ele não habita o mal. Então a essência divina é o bem em sua plenitude. Portanto, Deus não pode jamais ser o originador do mal. O originador do mal, de acordo com a Bíblia, quando lemos Ezequiel 28, 13 a 17, foi um anjo caído, não é, que se rebelou contra o governo de Deus e que um dia, infelizmente, escolheu de forma errada, exerceu de forma errada o seu livre arbítrio. Mas Deus definitivamente não é o responsável pelo mal. Então, será que é certo eu concluir, professor, que as coisas do mal que acontecem nos nossos dias hoje, existe sim uma permissão de Deus, mas isso está relacionado com a culpa do pecado que entrou na Terra? Corretíssimo, Tito. É isso mesmo. Isso mesmo. É isso mesmo. O mal que acontece é o resultado do pecado, Tito. Então, ali Romanos 6, 23 fala que o salário do pecado é a morte. Então a existência do mal, né, tudo é consequência do pecado. E também as coisas ruins que acontecem na nossa vida, muitas delas até, várias delas inexplicáveis, mas muitas delas ocorrem por nossas escolhas erradas. Então nós acabamos colhendo o que plantamos, como diz Gálatas 6, verso 7. Muito bem, professor. Bom, participe do programa mandando suas perguntas por SMS. O número é 12 98151 0101. 12 98151 0101. Como, por exemplo, o Willas, que mandou essa pergunta aqui. Antes de eu fazer a pergunta do Willas, deixa eu contextualizar um negócio. A gente sabe que Jesus, quando veio morrer aqui na cruz do Calvário, isso já era um plano de Deus. Desde a criação, o plano da redenção de Deus, da salvação, de livrar o homem do pecado. Agora, tudo já estava formatado por Deus, o que iria acontecer, o que não iria acontecer. A pergunta do Willas é o seguinte, Judas ficou conhecido como o traidor, mas não estava escrito que esse seria o seu destino? No caso, trair, pois se assim não o fizesse, não teria se cumprido os mandamentos de Deus. Qual foi o maior erro de Judas? A traição ou o não arrependimento? E aí entra a questão também da predestinação. Se Deus já tinha feito o plano da redenção, já estava tudo traçado o que iria acontecer, inclusive que ele seria traído. Como é que a gente explica isso? Judas não foi predestinado a ser um traidor? Qual foi o pecado dele? A traição ou o não arrependimento, professor? Primeiramente, as pessoas infelizmente confundem muito, né, a presciência de Deus com, os acontecimentos históricos. Essa é uma confusão lamentável. Por quê? Se tudo o que ocorre é por causa da presciência de Deus, então nós vamos chegar à conclusão inevitável de que Deus é o criador do mal. Só que essa é uma conclusão diabólica, né? Deus não pode fazer uma coisa dessas. Nós temos que ter em mente uma coisa:
Deus sabe das coisas porque elas vão acontecer. Não é porque Deus é onisciente que isso acaba causando os acontecimentos. Por exemplo, Deus sabia que um dos 12 apóstolos trairia Jesus. Mas o fato de Deus saber, isso não significa que ele foi o causador. Simplesmente indica que ele sabia. As coisas acontecem não porque ele prevê, mas ele prevê porque elas vão acontecer. Então Deus profetizou realmente no livro de Salmos, capítulo 22, que Judas trairia Jesus. Mas isso é porque Deus sabia, não porque a sabedoria de Deus causou o acontecimento. Se nós pensarmos assim, então o fato de Deus saber que Lúcifer iria pecar, então quer dizer que foi Deus quem causou o primeiro pecado? Então não tem lógica uma coisa dessas, né? Então nós não podemos confundir presciência com predestinação. Se nós confundirmos esses dois conceitos aí, nós vamos entender totalmente errado a Bíblia e o plano de salvação. Então, o pecado de Judas foi tanto a traição quanto o não arrependimento. Só que, obviamente, que o não arrependimento foi o maior pecado. Por quê? Pedro também traiu a Jesus. Se você ler os evangelhos, você percebe que Pedro traiu a Jesus também, negou a Jesus. Só que a diferença entre Judas e Pedro é o quê? Um se arrepende de coração, no caso de Pedro, e Judas, o que acontece? Judas, ele sente só um remorso, mas não um arrependimento sincero. Então Deus profetizou que um dos 12 apóstolos trairia Cristo. Mas a profecia de Deus não causou a perdição de Judas. Por quê? Judas traiu Jesus, isso cumpriu a profecia, obviamente, mas Judas poderia ter se arrependido. E se ele se arrependesse, a profecia teria se cumprido do mesmo jeito, porque Deus sabe o que vai acontecer, e Judas ainda poderia ter sido salvo se ele tivesse se arrependido. Então, analisemos, diferenciemos presciência divina de predestinação, e aí nós não vamos ter dificuldades maiores para entendermos essa questão. Ok, professora, confesso que essa é uma questão bem complexa, bem difícil, que muitas vezes muitas pessoas acabam ficando com dúvida. E eu acho que essa questão da predestinação e a presciência, eu acho que é um bom exemplo a gente tentar extrair o que é certo. E a gente pode então afirmar aqui que a predestinação não é divina, não é bíblica. Exato, Tito. A única coisa que Deus predestina, como lemos aqui em Romanos 8:29, é curioso, Tito, que como as pessoas leem esse texto e não percebem o que o texto está dizendo, né? Muitas pessoas leem o texto e interpretam ele de forma totalmente contrária do que está dizendo. Então, por exemplo, Romanos 8:29 diz assim, porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Muitas pessoas veem a palavra predestinação aqui e dizem assim, olha, Deus predestinou uns para se salvar e outros para se perderem. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que Deus predestina que as pessoas que aceitarem a Cristo sejam conformes à imagem de Cristo. Ou seja, Deus predestina não pessoas para ir para o céu e outras para ir para o inferno. Deus predestina o caráter que os salvos têm que ter quando aceitarem a Cristo. E que caráter é esse? Um caráter semelhante ao de Cristo. Então, se muitas pessoas, especialmente irmãos calvinistas que creem na dupla predestinação, se deixasse o texto falar por si mesmo, lendo da forma mais simples, perceberiam que Deus não predestina pessoas, mas Ele predetermina que aqueles que aceitam a Cristo se pareçam com Jesus por meio da influência do Espírito Santo. É simplesmente isso que o texto está dizendo. Ok, professor. Muito bem. Próxima pergunta chegou aqui pelo nosso blog. Quem mandou essa pergunta, deixa eu ver aqui, foi a Jerusa Espinar. Ela é de São Paulo e ela diz o seguinte: desejo saber por que vocês, adventistas, praticam o rebatismo em seus próprios membros, visto que não há base bíblica. Professor, a gente sabe que a Igreja Adventista pratica a questão do rebatismo. Agora, por que isso é feito nessa denominação religiosa? E será que realmente isso tem base bíblica para ser feito ou não?
que aconteceu? Eu vou procurar aqui uma obra para eu poder indicar para as pessoas que querem entender a questão do rebatismo no meio adventista. Porque não estou dizendo, essa irmã que fez uma pergunta muito sincera, mas tem muitos críticos, né, que não são sinceros, infelizmente, ou são mal intencionados ou ignorantes, que eles apresentam a questão de uma maneira totalmente diferente, distorcida, né? Então, eu vou ver se eu acho aqui a obra Mas base bíblica tem para isso, professor? Eu vou explicar isso. Antes, só quero mencionar esta obra aqui, vamos ver se eu a encontro. Se eu não encontrar aqui, está aqui ele. A pessoa que quiser entender o posicionamento adventista do sétimo dia sobre o assunto, ele tem que ler o livro Evangelismo a partir da página 372. Então, a cofundadora do Adventismo, Ellen White, ela fala do rebatismo neste livro aqui, da página 372 até a 375, mais especificamente. Então, a pessoa que quer entender, ela não pode falar do Adventismo sem ler isso aqui, que é uma posição equilibrada sobre o assunto. Veja, a Igreja Adventista não sai por aí rebatizando todo mundo, não é assim. O que a gente crê? A Bíblia não manda rebatizar, mas a Bíblia também não proíbe o rebatizar. É uma questão que Deus deixou em aberto. Agora, nós vemos um exemplo de um rebatismo em Atos 19. Né? Então, quando você lê Atos 19... Atos 19. Isto. Aqui em Atos 19, eu vou ler aqui a partir do verso 1. Diz assim: E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando cresces? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Veja, eles tinham sido batizados no batismo de João, ou seja, tinham sido mergulhados nas águas, mas como eles não tinham um conhecimento nem de quem era a pessoa do Espírito Santo, Paulo decidiu batizá-los novamente, agora em nome de Jesus, não é? Mas esse não é o batismo do Espírito Santo, professor? As duas coisas, né? Ele batiza-os e depois fala do batismo do Espírito Santo junto. Então existia até um problema teológico aí, eles não conheciam, não sabiam nem quem era o Espírito Santo, é isso? É, eles não sabiam. Então, Tito, por eles não terem um pleno conhecimento da verdade, o que Paulo fez aqui? Os batizou novamente. E aí eles acabaram recebendo o Espírito Santo para pregar o Evangelho ali na região da Ásia, né? Então veja, a Bíblia tem um exemplo de um rebatismo, mas a Bíblia não manda batizar e nem rebatizar. E também não proíbe o rebatismo. Olha, a Bíblia manda batizar, não manda rebatizar. Agora, nós temos que ter uma posição equilibrada sobre esse assunto, né? Nós cremos o seguinte, que a pessoa, se ela... O que é o batismo? É um compromisso espiritual, um casamento público com Jesus Cristo, um casamento espiritual com Ele. Então, se publicamente a gente envergonha o nome de Cristo e desfaz o casamento espiritual com Ele, não é justo nós refazermos esse casamento espiritual com Ele? Agora, nós não vamos por aí sair se rebatizando à toa, né? O batismo não pode virar uma cerimônia vulgar, né, que você faz a hora que você quer, não é assim, né? No Adventismo, só se realiza o rebatismo no caso de uma pessoa apostatar da fé, ou quando uma pessoa vem de uma denominação religiosa em que ela não foi batizada por imersão. Algumas pessoas batizadas por imersão, elas acabam sendo rebatizadas por terem um conhecimento mais pleno da Bíblia e querem reassumir um casamento espiritual com Cristo. Agora, a própria escritora Ellen White recomenda o seguinte, que se um irmão é de uma outra igreja evangélica e ele já foi batizado nas águas e ele viveu as verdades que ele aprendeu, ele não precisa ser rebatizado, a menos que o Espírito Santo diga isso no coração dele. Do contrário, ao ele vir para a igreja adventista, ele pode fazer uma profissão de fé. Então, resumidamente,
É essa a explicação e nós não saímos por aí não banalizando. Se algum adventista banalizou o batismo, aí saiba que ele está errado, ele não sabe o que a própria igreja dele ensina oficialmente sobre o assunto. Ok, professor, muito bem, o nosso tempo não para aqui, nós temos que ir para um intervalo, mas aproveite o intervalo e mande suas perguntas para a gente. Mas não sai daí não, porque a gente volta já já. Estamos de volta. Esse é o programa Na Mira da Verdade, um programa de perguntas e respostas bíblicas. Se você tem alguma dúvida, você pode mandar a sua pergunta pelas mais diversas formas que nós apresentamos aqui para você mandar as suas perguntas. E nós vamos colocar o professor Leandro Quadros, ele fica na mira porque ele tem a obrigação de responder baseado na palavra de Deus. Não é a opinião da TV Novo Tempo, do programa Na Mira da Verdade, nem da Igreja Adventista, que é a mantenedora dessa instituição, mas sim o que a palavra de Deus nos apresenta. Então, se você quiser participar, para você mandar suas perguntas, você pode mandar por SMS. O número é 12981510101. É muito número. 12981510101. E manda suas perguntas e eu recebo aqui na hora. Ou então, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade e o nosso blog, onde você pode aprender muitas coisas através do nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade, tá bom? Essa aqui chegou, deixa eu ver aqui, pelo Facebook e o Eric Dantas, diz o seguinte: Olá, Tito, professor Leandro Quadros. Um profissional da saúde que trabalha no sábado, é correto ele separar o ganho do dia trabalhado para o dízimo ou oferta? Ou comprar alimentos para os irmãos necessitados? A gente já falou algumas vezes aqui, professor, com relação à questão dos profissionais de saúde, aqueles trabalhos básicos que a pessoa tem que simplesmente fazer o mínimo. Mas o que ele está querendo perguntar aqui, se ele trabalha no sábado, ele é um guardador do sábado e ele é um profissional da saúde, tem que ir lá dar um plantão, ele pode direcionar esse ganho para uma causa em benefício de outros, ele pode dar como oferta na igreja. Como é que a gente vê essa situação, professor? Muitos irmãos, eles acham que por separar aquela parte, né, financeira que ele recebe, equivalente ao trabalho na escala do sábado, ele não estaria profanando o sábado, mas isso não adianta, né? Porque se você passou o sábado sem ter aquela comunhão íntima com Deus, então não é a oferta que, diríamos assim, vai comprar o seu perdão, não é? Então, o que nós recomendamos? Primeiramente, nós vivemos num contexto de pecado, de doença, e que a doença, obviamente, não avisa quando vai chegar. Então, eu creio que um profissional da área da saúde, ele tem que aprender como observar o sábado, seguindo o exemplo de Cristo. E como que Cristo fazia? Você percebe, por exemplo, em Mateus 12:12, depois que ele cura uma pessoa no sábado, ele diz o seguinte: pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é por consequência lícito fazer o bem nos sábados. Ou seja, Jesus diz que é de acordo com o mandamento você fazer o bem, aliviar a dor, aliviar o sofrimento, certo? Então, a profissão da área da saúde é fundamental. Tem que ser exercida, inclusive, no mundo de pecado, inclusive no sábado, em mundo de pecado. Agora, você não pode usar isso como uma desculpa para você não ter comunhão com Deus no sábado. Porque em Lucas 4:16 percebemos que mesmo Jesus tendo o costume de aliviar o sofrimento e a dor no sábado, veja o que Cristo fazia. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Ou seja, Cristo separava o momento para aliviar o sofrimento do próximo, mas ele não deixava de adorar a Deus no dia de sábado, de levar o Evangelho. Então, o que eu recomendo a você, converse com Jesus, peça a Ele que lhe ajude, que lhe abra as portas, para que você faça o menos possível nesse dia, que você se dedique apenas a cuidar realmente daquilo que importa para a vida, recuperação do paciente, mas que isso também não impeça você
de ter os seus momentos de adoração a Deus. Busque esse equilíbrio com Cristo, porque nós vivemos num mundo desequilibrado em que muitas vezes não conseguimos cumprir o ideal de Deus. Muito bem, professor. Próxima pergunta aqui chegou pelo Torpedinho SMS. Quem mandou foi o Lomar, do Rio de Janeiro, e ele diz o seguinte: onde na Bíblia fala que não existe reencarnação? Pois, se não existe, o que seria a psicografia? E como algumas pessoas veem outros espíritos? Na Bíblia fala alguma coisa de reencarnação, professor? Ou simplesmente diz que isso não existe? Ou que conclusão a gente pode tirar no livro sagrado sobre reencarnação? E essas pessoas que estão vendo aí espíritos e tudo mais, entes queridos que já morreram, como é que a gente pode explicar isso para o nosso irmão aqui? Veja bem, a doutrina da reencarnação é uma coisa assim que não nem cogita passar na mente de um autor bíblico, né? Então, quando eu vejo... Não, mas por que não nem quando cogita? eu vejo Como é que chegou a essa conclusão, então, de reencarnação? Então, quando eu vejo alguns escritores espíritas, né, falarem que a Bíblia fala da reencarnação, eu fico impressionado com isso, porque não há lugar para isso na mente do escritor bíblico. Por quê? Qual é a visão que o escritor bíblico tem da vida após a morte? Vou mostrar um texto tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Vamos primeiramente para Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12, versículos 2 e 13. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Verso 13. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Ou seja, para o autor bíblico é muito claro. A pessoa na morte dorme no pó da terra, diz o verso 2 de Daniel 12, e depois disso ela vai o quê? Ressuscitar. Ressuscitar não tem nada a ver com reencarnar. Então são dois conceitos totalmente antagônicos. O que é ressurreição? Allan Kardec disse que ressurreição é sinônimo de reencarnação, mas com muito respeito ele distorceu a Bíblia, né? Porque se você ler 1 Coríntios 15, ressurreição é voltar à vida no mesmo corpo, só que, obviamente, transformado. Reencarnação é o espírito voltar em diferentes corpos. E ressurreição é voltar à vida no mesmo corpo, só que transformado. Então são conceitos antagônicos. Além do mais, o verso 13 diz que Daniel só receberia sua recompensa, só sairia do seu descanso na morte no fim dos dias, ou seja, a pessoa volta à vida apenas no fim dos dias. E quando será isso? Se você ler 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, você vai perceber, amigo telespectador e ouvinte, que isso ocorrerá somente na segunda vinda de Jesus Cristo. Portanto, a doutrina da reencarnação é uma heresia do ponto de vista bíblico, né? Não tem como ser aceita, e os espíritos que aparecem para outras pessoas, não é difícil você descobrir quem são eles. Por quê? Veja o que diz Apocalipse 12. Apocalipse 12, 7 a 9, ao descrever o conflito entre o bem e o mal, o texto não deixa dúvidas de que há apenas dois poderes neste mundo. Diz assim: e foi precipitado do céu, não é, o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e com seus anjos, e os seus anjos foram lançados com ele. Aqui menciona Satanás e os seus anjos. E no verso 7, e houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos. Dois poderes no universo: Cristo e seus anjos, Satanás e seus anjos. Não tem um terceiro poder. Bom,
há dois poderes no universo. O que Deus fala sobre o espiritismo? Veja, não estou falando do irmão espírita, por quem Jesus morreu na cruz, a quem Deus ama muito e por meio de quem Deus tem aliviado o sofrimento de muitas pessoas na nossa sociedade, certo? Estou falando do espiritismo em si, segundo a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre este assunto? Bom, em Isaías 8, 19 e 20, eu vou ler aqui na nova tradução da linguagem de hoje. Aqui diz o seguinte: algumas pessoas vão pedir que vocês consultem os adivinhos e os médiuns, que cochicham e falam baixinho. Essas pessoas dirão: precisamos receber mensagens dos espíritos, precisamos consultar os mortos em favor dos vivos. Mas vocês, ou seja, vocês que são filhos de Deus, respondam assim: o que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus. O que os médiuns dizem não tem nenhum valor. O texto é mais claro que o sol ao meio-dia. Se Deus diz que o que os médiuns dizem sobre, por exemplo, vida após a morte não tem valor algum, e se há só dois poderes do universo, Cristo e seus anjos e Satanás e seus anjos, e se os anjos de Satanás forem expulsos aqui para este planeta juntamente com Satanás, não há dúvida alguma de que os espíritos que aparecem no espiritismo não são espíritos de mortos, são demônios personificados, que imitam o tom de voz da pessoa que morreu, cheiro do perfume e demonstram um conhecimento muito grande da vida familiar da pessoa que morreu, porque assim como há um anjo protetor para cuidar de cada um de nós, de acordo com o Salmo 34:7, há demônios também para prejudicar a nossa vida espiritual e comunhão com Deus. Então não tenha dúvida, amigo, espíritos de mortos não são espíritos de pessoas mortas, são demônios. Por isso, cuidado. Siga o conselho de Deus em Deuteronômio 18, 10 a 14. Tire da sua vida esse tipo de prática, porque você estará dando oportunidade, se assim não fizer, para Satanás trabalhar na sua mente. Tenha cuidado com isso. Bom, eu preciso aqui falar para você que a opinião que nós damos aqui, baseando-se na palavra de Deus, pode ser que você discorde disso. E nós estamos aqui abertos para ouvir o seu questionamento. Você pode mandar, você pode refutar o que a gente está falando. Nós colocamos os nossos meios de informação, de comunicação aqui para você poder falar. Se você quiser mandar um e-mail para a gente, namiradaverdade@novotempo.com, ou pelo Facebook, você pode expor a sua opinião, ou no Twitter, enfim. Nós estamos aqui para apresentar para você o que a palavra de Deus diz. E se a gente fala alguma coisa que de repente você não está concordando, por favor, nós estamos aqui de porta e é com muito carinho que nós estamos apresentando o que a palavra de Deus nos orienta. Então pode mandar para a gente a sua refutação aí, tá bom? Nós estamos aqui de portas abertas para receber o seu questionamento e o objetivo não é ofendê-lo, não é desfazer do que você acredita, não, mas o que a Bíblia nos orienta, o que a Bíblia nos apresenta sobre os mais diversos assuntos que apresentamos aqui. Outra pergunta que chegou pelo nosso blog, o Elender Galas, ele diz o seguinte: gostaria de saber se a Torá, lei de Moisés, a qual é chamada de eterna no Antigo Testamento, como ela pode ter sido abolida, pelo menos no tocante à parte cerimonial? Vocês poderiam me indicar versículos no Antigo Testamento que isso aconteceria? Quando ele fala aqui a Torá, ele fala ali os inícios, os livros de Moisés, onde tem todas as ordenanças e tudo mais. Porventura no Antigo Testamento há algum texto em que diria que isso seria abolida? E de fato foi abolida ou não foi abolida? Como é que é isso aí? Não, queridos, é impossível a Torá ser abolida. Por quê? A Torá, ou os primeiros livros de Moisés, são a palavra de Deus, né? Há aspectos dentro da Torá de ordem civil, de ordem cerimonial, né, que não se aplicam a nós. Mas a Torá em si ela não pode ser abolida por dois principais motivos. Primeiro, porque a Torá testemunha de Jesus Cristo, né? A Torá
testifica dos ensinamentos de Jesus. E a Torá era a Bíblia de Jesus também. Então Jesus falou em João 5, 46 e 47, que quem não crer nos escritos de Moisés não crê nele, em Jesus. Então veja com qual seriedade Jesus trata a Torá. Então, João 5, 46 e 47, porque se vós cresceis em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não crerdes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Cristo falou que não crer em Moisés é o mesmo que não crer nas palavras de Cristo. Então você não pode jamais, em algum momento, aceitar essa teologia que tem por aí, de que a lei de Moisés foi abolida. Não, os escritos de Moisés foram inspirados por Deus. Então não foi abolido nada. E uma segunda razão para você não crer na abolição da Torá é você ler Mateus 5, 17 a 19, né? Ali Jesus fala assim, não penseis que vinha abolir a lei ou os profetas. O termo lei se refere aos 5 primeiros livros de Moisés, profetas ao restante do Antigo Testamento. Não vinha abolir os escritos de Moisés e nem os profetas, vim cumprir. O termo cumprir no grego é a palavra plerô, que quer dizer, eu vim dar um pleno significado, um sentido mais amplo, uma interpretação muito mais avançada do que a interpretação que vocês fariseus deram. E aí ele fala no restante do capítulo, né, 5 de Mateus, verso 18. Porque até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio se omitirá da lei de Moisés, sem que tudo se cumpra. Então veja, se Jesus não autoriza uma pessoa a tirar nenhum acento da Torá, como é que vamos dizer que a Torá foi abolida? Então, definitivamente, querido amigo, não tem embasamento teológico algum, né, a crença de que a lei foi abolida. O que Cristo cravou na cruz, temos que ter em mente é o seguinte, o que ele cravou na cruz foi o aspecto condenatório da lei. Seja da Torá, seja da parte moral da Torá, que são os 10 mandamentos. Então a parte condenatória da lei, que condena o pecador à morte eterna, Cristo cravou na cruz. Certo? Agora, os princípios de ordem moral da Torá, obviamente que a cruz não vai apagá-los, porque senão nós estaremos livres para fazer o que bem queremos da nossa vida, e aí a doutrina do juízo perderia totalmente o sentido. Tá, ok? Então cuidado com essa teologia chamada antinomista, ou seja, anti quer dizer obviamente contra, e nomos quer dizer lei, não é? Então o antinomismo é uma teologia diabólica que prega contra a lei. Não, jamais podemos fazer isso. Isso aí é o espírito de Satanás, não é? Satanás que sempre fala mal da lei de Deus. Não é o fato de nós não conseguirmos obedecer plenamente à lei de Deus que nós estamos autorizados para menosprezá-la. Eu tenho que reconhecer que eu sou um pecador miserável, incapaz, e tenho que ir a Jesus, para que Ele, por meio do Espírito Santo, me ajude no decorrer da minha vida toda a ir me parecendo mais com Jesus e a observar a sua palavra. Agora, abolir a lei não resolve o nosso problema chamado pecado. Nós precisamos ter um relacionamento íntimo com Cristo e aceitar a graça dele nas nossas vidas. Então, nessa tônica, professor, nós podemos concluir também que a questão da nova aliança não tem nada a ver com deixar de existir o Velho Testamento ou deixar de seguir o Velho Testamento, a lei, os profetas, não é isso? Muito boa essa sua conclusão. Por quê, Tito? Hebreus 8:10 fala que a mudança de antigo para novo concerto, ou seja, Deus assume um novo pacto ou concerto de salvar a humanidade por meio do sangue de Jesus. E não agora, o ser humano não precisa mais expressar essa fé sacrificando animaizinhos. Na mudança de concerto, a lei continua fazendo parte do estilo de vida daqueles que aceitam a Jesus e que são transformados pelo Espírito Santo a todo instante. E a prova disso está em Hebreus 8:10. Não tem como defender a teoria antinomista contra a lei com Hebreus 8:10, né? Fala assim, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Veja, o que muda de antigo para novo concerto é a forma de Deus explicar o plano de salvação. Mas o estilo de vida dos salvos continua sendo o mesmo.
Assim como o estilo de vida dos salvos no Antigo Testamento deveria ser evidenciado por meio de uma obediência a Deus, mesmo que uma obediência falha, não é? O estilo de vida dos salvos também possui os mandamentos de Deus como parte deles, de acordo com Hebreus 8:10. Então foi muito boa, Tito, a sua observação, e ela é bíblica. Muito bem, professor. A próxima pergunta chegou pelo Twitter aqui. O pessoal que conecta com a gente com o Twitter sempre manda suas perguntas e essa é muito boa. E ele diz o seguinte: existe algum fundamento bíblico para a teoria da conspiração? Caso contrário, como refutar biblicamente essa teoria? Na internet, professor, essa questão da teoria da conspiração é algo muito forte. E as pessoas se aprofundam nesse estudo profundamente na internet e vão para as mais diversas vertentes aí, desde a nova era, desde os acontecimentos dos governantes mundiais, enfim. O que essa questão da conspiração tem a ver com a Bíblia, professor? Pois olha, Tito, infelizmente muitos irmãos de várias igrejas perdem tempo precioso de investir no seu crescimento espiritual, estudo da Bíblia, para mergulhar nessas teorias conspiratórias que são, com perdão da palavra, uma baboseira, né? Então, quando você lê Apocalipse 1:3, você vê que tipo de pessoa será feliz e bem-aventurada pouco antes de Jesus voltar. E Apocalipse 1:3 diz assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Ou seja, a pessoa será feliz, bem-aventurada, se ler e ouvir o quê? As palavras da profecia do Apocalipse. Então, querido irmão, ao invés de você perder tempo em estudar teorias conspiratórias, estude o livro do Apocalipse. O Apocalipse não promete bênçãos para quem fica perdendo tempo na internet estudando teorias conspiratórias. O Apocalipse promete bênçãos para quem lê, ouve e guarda as profecias ensinadas no livro do Apocalipse. O que terá de conspiração nos últimos tempos é que quando você estuda Apocalipse, capítulo 13, você percebe que dois poderes representados por duas bestas, né? Esses dois poderes, um poder político e outro poder religioso, eles se unem para perseguir o povo de Deus que vai adorar ao verdadeiro Deus no seu verdadeiro dia de repouso, que é o sábado bíblico. Então, quando você estuda Apocalipse 13, você percebe que isso vai acontecer. Agora, a Bíblia não tem preocupação com essas teorias conspiratórias atuais, né? Então, eu te dou um conselho de irmão. Estude o livro do Apocalipse, estude o livro de Daniel, porque aí sim você vai entender realmente o que Deus reserva para o futuro e o que Satanás reserva para o futuro, mas que Deus irá intervir, tá? Então, lembre-se de Apocalipse 1:3 e deixe de estudar essas teorias conspiratórias que não trazem crescimento espiritual para ninguém. Muito bem, professor. Com essa nós terminamos mais um programa Na Mira da Verdade. Mas a semana que vem tem mais e a gente se encontra a semana que vem, tá ok, professor? Tá ok, meu irmão. Um abraço, querido telespectador e amigo ouvinte. Muito obrigado pelo seu carinho. E nunca se esqueça que sempre que você tiver a coragem de perguntar a palavra de Deus, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. E aqui você já sabe, sempre os seus questionamentos, as suas dúvidas estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.